Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. 2 aninhos, hein? 2 anos no ar. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela força. É muito legal essa nossa parceria. Programa hoje sempre com o apoio de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. 3 endereços, 2 na Zona Sul, 2 em Botafogo. Rua Visconde de Caravela, 55, Rua Pinheiro Guimarães, 45A, e também em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Programa quente, Olimpíada rolando, medalhas, discussões, Campeonato Brasileiro dando uma parada nesse meio de semana, Copa do Brasil, mas tem assunto de montão. E quem vai participar são os nossos mosqueteiros, começando com ela, a mais linda, a mais bonita comentarista da televisão brasileira, minha querida Luciana Campos, está aí com a gente. Eu estou achando ele muito sério, eu gosto dele com sorriso, com alegria, e o Flamengo está ganhando tudo. Cadê o meu sorriso? Boa noite, Carlos Borges. Ficou tão emocionado que não falou. Ficou tão emocionado que o som subiu. Agora, depois vou pegando outra ponta aqui. Aqui, cheguei. Então tá bem chegado. Um beijo para você. Eu vou botar a camisa do Flamengo hoje em homenagem ao Flamengo, o maior time do planeta, nem do mundo. Tá certo, eu quero você com um sorriso. Isso aí. Você, Sérgio Américo, agora, você está mais iluminado hoje, Serginho, mais do que nunca, discutindo também os principais assuntos do futebol brasileiro, mundial. Ele está hoje um atleta, ele é o próprio atleta, meu querido Otávio Bocão, com uma camisa da CBF, um agasalho da CBF, que é para poucos, hein? Que é para poucos. E direto da Bélgica, lá de Bruxelas, 2 anos com muita força, ele até esquentou a mão, meu querido Paulo César Oliveira. Com o Lulu, com o Paulinho, com o Carlão, com o Bocão e o Serjão, estamos começando o nosso Max Esporte desta terça-feira, repeteco, meia-noite, e sempre às 8h20 com você. E abrindo o programa, o aniversariante do mês, hein? Teremos muitas festas, porque é aniversário de Marcos Bigu Mendes e o basquetebol para os amantes da bola laranja. Fala, Biguzinho! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. Na semana passada tivemos o início da competição do basquetebol masculino e feminino nas Olimpíadas de Tóquio. E na madrugada desta terça-feira já tivemos as quartas de final do masculino. A equipe da Eslovênia venceu a Alemanha, os Estados Unidos eliminou a Espanha, a equipe da Austrália derrotou a equipe da Argentina e a França eliminou a Itália. No próximo dia 5 de julho, teremos as semifinais do masculino. Estados Unidos jogarão contra a Austrália e a França jogará contra a Eslovênia. Tenho certeza que serão 2 partidas maravilhosas, porque todas as 4 equipes têm em seu elenco jogadores da NBA. Estados Unidos com Kevin Durant, com Damian Lillard e também com Jrue Holiday e com Chris Middleton. Já a equipe da Austrália tem Patty Mills e Joe Ingles. A equipe da França com Fournier, Rudy Gobert e Nicolas Batum. E a forte equipe da Eslovênia tem 2 grandes armadores, Luka Doncic e Dragic. Vamos ver o que vai acontecer. Já no feminino, começa nesta terça-feira as quartas de final, com os Estados Unidos jogando contra a Austrália, a China jogando contra a Sérvia, o Japão contra a Bélgica e a França contra a equipe da Espanha. Os Estados Unidos levam uma certa vantagem no feminino, mas tenho certeza que China, Sérvia, Espanha e França darão trabalho. Vamos ver, esperar até o final de semana, quando teremos a disputa pelo ouro, tanto no masculino como no feminino. Vai ser muito bom de ver masculino e feminino no final de semana. Nos veremos na próxima terça-feira,
onde falaremos sobre os resultados do basquetebol masculino e feminino das Olimpíadas, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu, Bigu! Basquete, mais uma vez, a minha decepção por não ter o basquete brasileiro, feminino, masculino nas Olimpíadas. Mas temos que mudar, vamos mudar, vamos mudar. E o esporte, que o Brasil é fera, o Brasil é bom e o Brasil cresce. O melhor quadro da televisão brasileira é aqui no Max Esporte, é Games, com o marido da Dona Ilana, o nosso querido Paulo Bizarro. Fala, Paulinho! Muito boa noite, amigos do Max Esporte. Vamos começar o programa já em fase de competição que tá pegando fogo. Vem aí as finais do CBLOL, definidas as colocações. Pen Game, que terminou na primeira colocação, e Vorax, que terminou a fase classificatória em segundo, aguardam tranquilamente os confrontos que começam no próximo final de semana. Dia 7 vem aí Loud Rensga, o campeão vencedor dessa partida, encara a Pen Game no dia 21 de agosto. E no dia 8, domingo, Fly Sport, que acabou terminando em terceira fase classificatória, encara a equipe da Red Kennedys. Outro jogaço. E o vencedor da partida encara a Vorax no dia 22 de agosto. Para a grande final que acontecerá no dia 4 de setembro. Vamos que vamos! Agora aquela nossa dica de game. A de hoje será lançada no dia 12 de agosto. O jogo chama Foreclose, num visual cyberpunk, pós-apocalíptico. Esse jogo de ação e aventura promete muito. Tem um visual bem diferente. Vai ser lançado no dia 12 para PS4, PC, PS5, Xbox One, Série X e S, Switch e também para o Stadia. Vamos ver! Outro que está chegando é o Pokémon Unite, que já foi lançado para o Nintendo Switch, mas vem aí as versões para Android e iOS. Vamos ver que para quem curte Wild Rift, League of Legends e também os nossos queridos monstrinhos Pokémon, vale muito dar uma olhada nisso. Para fechar o programa em ritmo de Olimpíadas, relembrando a nossa prata do skate da semana passada, a nossa querida Raíssa, vem aí no Bomba Pet, 100% atualizado sempre. Aproveitando que hoje tem competição de skate na versão Street Park, vamos ver se vai ter nova versão do Bomba Pet. Fiquem aí com a Raíssa, eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem com muito mais de games e esportes eletrônicos. Tchau! Valeu, Paulinho, cenário. Tchau, tchau, tchau. Valeu, Paulo. Um abraço, um beijo para você e para a Ilana. Sempre um maravilhoso quadro do E-Games. Bota a galera na tela, meu querido Ubirajara. O Ubirajara está felicíssimo nessa terça-feira fria, já que o Flamengo está realmente impossível. O programa fica muito melhor com o Bira quando o Flamengo ganha, senão ele fica irritado, dá bronca na Luísa, briga com a mulher. Hoje vai ter amor ao luar. É um sucesso o nosso Ubirajara Abreu. Vamos com o Paulo César abrir o programa agora com a gente, depois do Bizarro e também do meu querido Biguzinho. Me dá um panorama do futebol europeu, meu querido Paulo César Oliveira, ou ainda o foco é Olimpíada. Bom, falando em relação ao futebol europeu, os campeonatos começam, já estão a começar os principais campeonatos europeus. Nesse final de semana começam a Liga Francesa e a Liga Portuguesa. A Eredivisie, a Liga Espanhola, começa na semana que vem. E o último campeonato a começar vai ser o campeonato italiano, que só começa na terceira semana de agosto. Além disso, a Liga dos Campeões tem a terceira e última pré-eliminatória antes do play-off, que é jogada hoje e será jogada também amanhã. A segunda mão vai ser no dia 14 e vai classificar, então, algumas equipes para esse play-off decisivo para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O futebol europeu começa a aquecer e, obviamente, com grandes jogos e com a perspectiva de um grupo de grupos fortes na Liga dos Campeões
nesta temporada. Paulinho, antes de colocarmos todos na roda, me responda uma coisa. Quais são os campeonatos mais fortes para essa temporada 21-22? Muda alguma coisa? Continua sendo inglês, o espanhol? Como é que está isso? A expectativa é do campeonato inglês com a maior força, porque continua com bons patrocinadores e está realmente um momento muito positivo. O campeonato espanhol vem na segunda posição, mas com a Bundesliga, o campeonato alemão, bem próximo, já com alguns investimentos. Mas esse ano ainda temos muitas restrições em relação à parte financeira. O público vai ser liberado em muitos países, não? Bom, por exemplo, Portugal, um bom exemplo, já começa com alguma capacidade, 10% ou 15%, alguns jogos 20%, 25%, 30% serão liberados para os jogos da Liga Portuguesa. Na Bélgica já está, pelo menos para já, com o campeonato em andamento, 20% do público já liberado, e isso vai gradualmente aumentando de acordo com a situação em termos de saúde em cada país. Para fechar, para botar o Serginho, o Otávio, o Borges e a Lulu na roda, para falarmos de outros assuntos, para fechar o futebol europeu. Uma curiosidade minha apenas. E o futebol francês? Como é que está isso? E o Neymar, como é que ele está aí com a sua imagem na Europa? Bom você perguntar, porque o Paris Saint-Germain vai começar jogando justamente no final de semana agora, jogando fora de casa contra o Troyes. É um jogo sempre difícil, porque é muita expectativa que se gera em relação ao Paris Saint-Germain, que é a equipe de maior investimento em termos de futebol francês, e, obviamente, muita expectativa também quanto ao Neymar. O Paris Saint-Germain que anunciou, inclusive, ou se foi anunciado pela imprensa francesa, a possibilidade clara de contratação de Cristiano Ronaldo, mas, como disse, como os investimentos estão muito reduzidos, o Paris Saint-Germain deve ficar basicamente com a equipe do ano passado, se conseguir segurar o Mbappé, que, por enquanto, ainda não é uma certeza absoluta. Esse é Paulo César Oliveira, aqui no Max Esporte, 2 anos no ar, falando diretamente da Bélgica e o cenário do futebol europeu. Vamos sair da Europa, vir para o futebol brasileiro? Antes de entrarmos em campo bola, eu queria saber a opinião de todos a respeito da intervenção na CBF, que tinha o presidente do Flamengo, o presidente da Federação Paulista, e a Justiça, no início dessa semana, acabou cancelando, mas vai ter muitos desdobramentos. Hein, Sérgio Américo? Boa noite. Boa noite para você, Mazella. Boa noite para os meus companheiros aqui do Max Esporte. Para você, telespectador, de fato, houve até uma cena inusitada na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, porque ontem o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o presidente da Federação Paulista, eles já estavam acelerando os trâmites para a nomeação, já que seriam os interventores da CBF por conta de uma ação do Ministério Público. Como se sabe, isso foi noticiado amplamente. O Ministério Público, então, ele acabou optando por essa intervenção na CBF, já que o Rogério Caboclo, o presidente, está passando por investigação na Comissão de Ética, ele não pode presidir a CBF e houve, então, a intervenção da Justiça. Só que o Landim e o presidente da Federação Paulista chegaram na CBF e foram comunicados que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia cancelado essa decisão do Ministério Público, então eles não podiam começar o trabalho de intervenção. E isso, como você disse, mas ela vai dar muito desdobramento, porque os advogados da CBF receberam o efeito suspensivo do Tribunal de Justiça, mas agora o Ministério Público vai recorrer. Enquanto ficar essa guerra de justiça e liminares, não haverá intervenção na CBF. Resumindo, a bagunça continua muito grande, Mazella. O Borges balançou a cabeça. Fala, Borges. Não, porque aí... Um abraço para todos aí, o pessoal do Max Esporte. Por isso que a gente vê o 7-1 da Alemanha, em pleno Mineirão, pela Copa do Mundo 2014. É muita bagunça, é muita roubalheira, é muita bagunça, é falta de decisão. A CBF deveria simplesmente tratar de seleção brasileira em todas as suas fases, né? O futsal também, que deveria ser da própria Confederação Brasileira de Futebol, e deixar os clubes resolverem os seus problemas. E é muita confusão. Desde quando você viu gente já roubando na CBF? Quantos presidentes já vieram? Uns 3 que deram problema. Meu Deus, não dá. Por isso que deu 7-1 lá. Por isso. Luciano, você quer acrescentar alguma coisa, Luciano?
Na verdade, a decisão do desembargador, né, suspendendo do juiz em questão, ela se dá na Lei Pelé, no artigo 90, que diz exatamente o que me parece óbvio, né? Se eu não me engano, eu já havia mencionado aqui. Não me parece coerente dirigentes de clube, até mesmo de federação, assumir a CBF nesse momento, principalmente o presidente do Flamengo, que publicamente já havia colocado questões contra a CBF. Então, assim, eu acho que, inclusive, se a tentativa é de sanear, de melhorar, piorou, pelo menos na minha concepção, porque não tem como, o Landim é o presidente do Flamengo, ele tem questões claras com relação à CBF, contrárias à CBF, inclusive o calendário é uma delas, e não me parecia, num ponto de vista bom senso, assim, pelo menos bom senso de você colocá-lo como um interventor. Justiça acertou, usou a lei, que na lei já estava previsto, e aí é aguardar o trâmite legal. Bocão, me diga uma coisa, Bocão, saindo dessa disputa jurídica, que a Luciana, além de jornalista, é advogada também, ela é gênio, ela é estudiosa, diferente de nós aqui, né, que ela cai dentro, é o seguinte, a CBF, os clubes teriam competência para organizar um campeonato nacional, Bocão? Mazela, eu acho que, na realidade, nós já tivemos uma prova aí há pouco tempo atrás, quer dizer, recentemente, com o Clube dos 13. Então, acho que pode ser uma ideia proveitosa para os clubes de hoje. Mas é claro que há uma interação, uma ideia política de que todos os times tenham o mesmo consenso, né? Porque o Flamengo hoje se sobressai, é soberano em termos de investimento, assim como o Palmeiras. Isso pode gerar, talvez, uma discordância, uma disparidade, não só de investimento, mas também de expectativa em relação a um campeonato brasileiro, o que não pode acontecer. Eu acho que o Serginho ele pode explicar melhor sobre isso, né? E aí, Sérgio? Não, Bocão, é que a gente estava conversando fora do ar. No passado recente, no início de 2016, liderados por Flamengo e Fluminense, os clubes organizaram, paralelamente às competições oficiais, no início daquele ano de 2016, a chamada Primeira Liga, que foi um fracasso. Ela não voltou mais, foi um fracasso de público, de renda. Então, uma liga alternativa é importante, ok, mas tem que se avaliar qual o modelo a ser praticado e empregado para que realmente ela dê certo. Em 2016, os clubes se mostraram incapazes de fazer um campeonato paralelo que obtivesse êxito, né? Ô Paulo, você que está à distância, você está em Bruxelas, eu brinco sempre, o Max Sport não é fraco não, sempre às 8 da noite, repeteco, meia-noite às terças-feiras, você é direto de Bruxelas com o teu conhecimento de futebol europeu. Qual seria um modelo, na sua opinião, que poderia ser aplicado aqui no Brasil? Bom, veja, antes de falar sobre esse aspecto, veja um exemplo interessante. A Superliga, e essa liga organizada por clubes é sempre perigosa, volta a estar em pauta aqui na Europa com o Real Madrid e Barcelona, que estão desesperados em relação à parte financeira, tentando reorganizar a Superliga, ou seja, para dizer a vocês também que mesmo na Europa a situação não é tão clara assim. E aquele desfecho que foi um fiasco inicial com a tentativa dos clubes de organizar a Superliga parece voltar à baila em relação à possibilidade. Acho muito difícil, mas em relação ao que você me perguntou, quanto ao modelo eventual de uma Superliga, eu acho que dois modelos são realmente as bases principais do futebol europeu. O modelo britânico, o modelo inglês, melhor dizendo, não britânico, mas o inglês, da Premier League, que é realmente sensacional, e também da Bundesliga, que tem jogos muito interessantes, tem um campeonato competitivo e de alto nível. É interessante. Alguém quer que nessa reta final de primeiro bloco aqui do Max Sport, em seus 2 anos, alguém quer acrescentar alguma coisa a mais do que já foi dito para a gente fechar o primeiro bloco? Eu acho que o detalhe é o seguinte, eu acho que é impossível que as cabeças dos dirigentes do futebol brasileiro não sentem à mesa e vejam, porque o Flamengo está bem financeiramente, mas teve mal financeiramente lá atrás. O Palmeiras está bem financeiramente agora, mas teve com a Parmalat lá atrás, teve problemas também depois que teve essa situação de um financiador direto do futebol.
O Corinthians, por exemplo, já teve bem financeiramente, está muito mal. O Botafogo está muito mal financeiramente. Meu Deus do céu, sentem à mesa e resolvam, simples, para o bem do futebol brasileiro. Mas Borges, não é assim que funciona, não é simples assim. Hoje, Mas dois times de alto investimento é Flamengo e Palmeiras. Sim, mas então há uma disparidade de investimento, sim, isso é fato, né? Sim, mas eu digo assim, sem pensar, o problema do futebol brasileiro, o que o Paulo César falou em relação ao britânico e ao alemão, é porque os caras pensam lá financeiramente na situação. O que vai valer a pena para o futebol brasileiro em si, para todos os clubes. Não pensar na camisa. Que negócio? É igual presidente de clube. Presidente de clube não pode ser torcedor do clube. Não pode. Tá certo, então. E eu não posso deixar o tempo estourar, seu Borges, seu Bocão, seu Sérgio, dona Luciana e seu Paulo, senão o Bira vai loucura, o de Boneliga e o Mário Reis também. Aí quem ouve? Mazelão aqui. Já já a gente volta com a segunda parte em nome de REN TV e Giante Automecânica com o nosso Max Esportes. O Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esportes pela TV Max, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, e os principais assuntos do Rio, do Brasil e do mundo agora sendo discutidos no nosso Max Esporte. 2 anos no ar, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela força, pelo debate, pela divulgação, bem bacana mesmo, só tenho a agradecer. Em nome de REN TV, do meu amigo Júlio Cosentino, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E também de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos, 3 endereços à sua escolha, 2 na Zona Sul, 2 em Botafogo, Rua Visconde de Caravela, 55, Rua Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Meu amigo André me ligou hoje, nessa terça-feira, Mazelão, teremos novidades aí. Eu falei, então me faz para a gente avisar a rapaziada que quer levar o carro, pintar o carro, reformar o carro, fazer lataria, fazer lanternagem, acertar a mecânica com o seu Toninho acerta tudo, tá todo mundo lá, o Marcelo, o André, a família toda junta, na Giante, hein? Dá essa moral, é Giante, uma vez só, até o carro do Bocão foi para lá e ficou perfeito. Você falou no Toninho? Você falou no Toninho aí? Verdade. Toninho. No Toninho, lá de Jacarepaguá, é aquele mesmo? Não, esse Toninho é de Botafogo da Giante. Tá. Não é o seu jabá. É o meu jabá. Tá do meu torrino lá na Meia. Começamos bem. Já a gente volta. Começou animado o segundo bloco aqui no Max Esporte. Olha só, antes de entrarmos em outros, já falamos de primeiro bloco, a respeito do problema da intervenção do CBF, que é um assunto sério. Eu queria rapidinho, eu não vou nem quem quiser falar, rápido, a respeito da situação do Cruzeiro. A cada dia que passa fica pior, ninguém quer dirigir o Cruzeiro, é o Vanderlei, é o João, é o Bocão, é o Borges. Cara, que ponto chegou o Cruzeiro Esporte Clube? Quem quiser falar está liberado. Ô, Mazela, eu acho Mazela, assim, também vou te contar. Qual o estofo, qual o currículo, com todo respeito, que esse jogador Moza, que inclusive passou pelo Flamengo, eu me lembro que na época deu um problema danado no Conselho Fiscal do Flamengo, porque o Edmundo Santos Silva, que acabou sendo deposto por impeachment, para quem não lembra, também teve esse esquema do Moza, que houve o pagamento do Moza, para onde foi o dinheiro. O Moza não tinha experiência para pegar um clube da grandeza do Cruzeiro em crise. Aí pediu demissão, ou armaram para ele pedir demissão devido a essa nova regra. Eu acho que o Cruzeiro é um paciente no hospital em fase terminal, Mazela, infelizmente. Lulu, fala você, Lulu, porque o delay chegou, e você que também queria falar alguma coisa, eu senti no final do primeiro bloco. Então, manda bala para a gente não perder. Na verdade, eu acho que os dois assuntos, tanto do final do primeiro bloco quanto agora do Cruzeiro, se juntam na medida que o Cruzeiro ele representa a falência do futebol brasileiro na questão da gestão. Né? O que o Cruzeiro está passando hoje, o time, né, com toda uma história grandiosa, vem por conta, é consequência de péssimas gestões, de pessoas que lá passaram, não foram responsabilizadas, o que é um absurdo isso, né? Se discute, como você trouxe,
numa questão aí para o Bocão da Primeira Liga. Essa é uma questão que se coloca no momento que se fala de pensar o futebol coletivamente. É preciso a gente pensar também na responsabilização de dirigentes, né? E aí o Cruzeiro é o maior exemplo disso, na condução do futebol. Não dá para a gente imaginar esse tipo de situação. O Corinthians me parece também que está querendo ir pelo mesmo caminho, né? Teve 2 grandes contratações e não se sabe como é que vai pagar, né? Mas vamos observar. Mas a situação do Cruzeiro é realmente complicada e é o que tudo indica e parece no campo que pode ser rebaixado para a Série C. O detalhe Fala, é o Bocão. seguinte... Não, rapidinho, Bocão, antes. O detalhe é o seguinte, a gestão é importante. Agora, a SA não vai resolver o problema dos clubes, vai jogar a sujeira embaixo do tapete. Porque o problema é o seguinte, tem que ter gestores, é aquele negócio. O cara, por exemplo, do Corinthians, contrata 2 jogadores e não sabe como pagar. Pô, você que já teve empresa, Marcela, como é que você Mas faz? então, Você não Borges, contrata... essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Lógico, responsabilizado. Penalmente, civilmente. Penalmente, também concordo. Entendeu? Agora, o Marcelo que teve empresa, por exemplo, eu só posso ter 5 pessoas. Eu posso botar 7? Não, de jeito nenhum. É simples. Esse é o detalhe, gente, que o Cruzeiro talvez seja a maior referência hoje no Brasil por tudo que conquistou, né? Por a sua história, de que nós tiramos a responsabilidade dos jogadores, nós pusemos a responsabilidade dos treinadores e nós deixamos de lado a gestão. São as pessoas que comandam esses jogadores e o treinador. Essa é a realidade do futebol brasileiro hoje. Quando vai mal, é o treinador. Aí, quando vai pior ainda, é o dirigente. E a gente tira a responsabilidade do jogador. Isso acontece no Botafogo, acontece no Vasco, e está aí a realidade. O Cruzeiro tem que administrar e minimizar algumas outras situações por conta da sua gestão, má administração. Você vai trocar de treinador 200 vezes e não vai ter comando extracampo. Esse é o maior problema do Cruzeiro hoje. É verdade. Paulo, algum Agora, clube parecido, algum clube grande na Europa que passou com má gestão e não conseguiu se reerguer ou demorou a se reerguer? Bom, a questão de descida de divisão, por exemplo, o caso clássico é o da Juventus, mas foi por uma outra razão, não foi por uma questão técnica. O que a gente vê é uma questão financeira e técnica que coloca essas equipes, especialmente eu coloquei o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro, mas o Cruzeiro em posição muito crítica, com grandes possibilidades, inclusive, de passar à 3ª divisão e por critério técnico, que seria uma catástrofe para o Cruzeiro e, por que não dizer, para o futebol brasileiro, porque é um grande clube que está realmente indo abaixo. Paulo, mas Fala. o presidente do Benfica, um minuto só. O presidente do Benfica não foi preso? Porque eu tive lá em 2002, antes da Copa do Mundo, de 2000, jogou com a seleção portuguesa, com 1-1, inclusive lá no Estádio do Esporte, e tinha um caso lá já de um presidente do Benfica ou de algum clube lá português preso isso em 2002. E agora, novamente, foi responsabilizado ou não o presidente do Benfica? Luiz Felipe Vieira foi preso, já não olha, está mais olha a preso, mas foi diferença. preso, por responsabilidades em termos de transação, porque atualmente o presidente do Benfica é o ex-jogador Rui Costa, que vocês certamente conhecem. Ele assumiu a presidência do clube porque ele era o vice-presidente encarregado do futebol e, nesse caso, o presidente continua as contas com má administração, com desvios financeiros e ficou realmente uma situação muito complicada para o Benfica e para Luiz Felipe Vieira, e não foi a primeira vez. Mas só uma observação aqui. Isso não tem nada a ver com o Landim e com o Flamengo, nessa relação Landim e Flamengo. É uma coisa pessoal, né? Nada jurídica. Não envolve Landim com o Flamengo. Eu não sei se a Luciana conhece. Eu não sei o caso do Landim, se é uma coisa fora do Flamengo ou A dentro gente está do falando do Flamengo. Benfica.
Mas nós temos uma situação agora recente. Não estou falando nem do Benfica em relação Você fala à questão... da denúncia contra o da denúncia ao Landim? Landim, Mas eu acho Exatamente. que é antes, quando ele estava administrando um fundo, pelo que eu vi, era uma denúncia do Ministério não tem nada a Público, ver com o Então não tem a relação Flamengo-Landim, né? Não, nisso aí não. Não, acho que não tinha nada a ver, ele não era nem dirigente do Flamengo, ou talvez um conselheiro, mas que não havia relação com o clube. É quando ele administrava... Envolve até o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES. Por isso a pergunta. Exatamente. Fala, Sérgio. Eu só coloquei o negócio do Sim. Paulo, porque para você ver a diferença, Mazela, o cara foi preso. O cara em 2002 foi preso, agora foi preso outro. Aqui ninguém é preso. Se essa moda pega no Brasil, ia ser complicado. Fala, Não ia Serginho. sobrar ninguém. É verdade. Era somente isso que eu queria acrescentar, que a questão do Landim realmente não tem nada a ver com o Flamengo. Foi exatamente isso, que houve um desvio de verba para fundos em relação até ao pessoal da Petrobras, até envolvido o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque não tem a ver com o futebol do Flamengo. Né? Isso é coisa do Landim, pode ser preso, pode pegar cana. Olha só, mas é fora o futebol. Outro assunto que eu queria abordar com você, antes de falar, o Fluminense está jogando agora contra o Cerro Porteiro, Libertadores. Logicamente não podemos falar nada, não estamos vendo o jogo. Seria leviano falar alguma coisa. Eu estou com o tricolor, só espero que esteja 10-0 o Fluminense, a gente classificado para pegar o Barcelona, quiçá pegar o Flamengo, caso o Flamengo passe pelo poderoso Olímpia. Então, vamos esperar um pouquinho os acontecimentos. Olha aqui, já que assunto um assunto. Falando de Flamengo, me lembrei, isso mesmo, falando em Flamengo, o Brasília, capital federal, está liberando público para os jogos do Campeonato Brasileiro ou outras atrações, outros campeonatos futebolísticos. Eu queria colocar isso em pauta, porque o que tem que primar a competição pelo equilíbrio. Se alguns clubes jogam com torcida, outros não causariam desequilíbrio, não seria desigual? O que vocês pensam a respeito? Começo com você, Lu. Mas ela sim, com certeza. Só que aí eu penso que quem deveria gerenciar isso é a Conmebol, e ela de pronto ela já saiu fora. Ela deixou o seguinte: as administrações locais, né, e os clubes que, a partir das decisões das administrações locais, poderiam sim ter público. Eu acho, concordo com você, promove sim um desequilíbrio, é um problema. A gente sabe que os clubes sofreram muito com a questão financeira, mas fato é que o fator torcida, ele influencia. Mas a própria Conmebol, ela saiu, ela se tirou da situação, na medida em que ela permite a participação do público, desde que a administração local autorize isso. Então, assim, ela, como entidade, ela não se envolve. Eu acho um erro. Olha só, cadê o Borges? Borges caiu? Cadê Borges? O Borges caiu. Fala, Sérgio. Não, só para acrescentar o que a Luciana disse, há que se destacar também o seguinte: público no estádio, ok, agora, haverá apenas uma carga de ingressos para 25% da capacidade do estádio em Brasília, como aconteceu com Defensa e Justiça. E mesmo assim só foram vendidos 5.500 ingressos. O que se fala, e o governo do Distrito Federal deixou isso claro, para entrar no estádio vai ter que apresentar a caderneta de vacinação com as 2 doses ou a dose única, ou então o exame de PCR 48 horas antes do evento, no caso o jogo. Eu acho que aí a palavra central é fiscalização. Tem que fiscalizar. E outra, eu já tornei pública a minha opinião, eu sou contra público no estádio. Agora, eu estou abordando os temas para que o torcedor inteligente que está acompanhando o programa tire sua conclusão. Houve uma fuga de recursos do Flamengo, por conta da pandemia, superior a 100 milhões de reais. Cada um sabe onde ele aperta o calo, né? Por quê? Sócio-torcedor, o Flamengo tinha 120, 140 mil, quase 150 mil sócios-torcedores, agora tem 60 mil. Muita gente deixou de pagar. E sem a bilheteria também dos jogos, o Flamengo perdeu mais de 100 milhões de reais. Então ele está se virando dentro da legislação, embora eu, Sérgio Américo, como pessoa física, não queira público no estádio. Mas o Flamengo, como instituição, ele está se virando. Se os outros não se viram, ou tem também uma posição contrária, cada um vai ver o seu lado. A vida é assim, infelizmente. É muito bom ser romântico, solidariedade, mas quando entra a grana no meio, cada um vê o seu lado, né? Tem isso.
Parabéns, Serginho. Eu até acrescentando o que o Serginho falou, é claro que o maior beneficiário hoje, né, é o Flamengo por causa da torcida. É a maior torcida do Brasil, então, evidentemente, o Flamengo que requer, né, esse consentimento do governo federal, qualquer órgão que seja, para que o Flamengo tenha público no estádio. Até por conta de renda. O Flamengo, se bobear, ele paga a sua folha salarial se o público vier, né, a voltar ao estádio, evidentemente paga a sua folha salarial com a renda dos jogos. Então, eu também acho que ainda é muito cedo para a gente pensar em público total nos estádios. Fala, Paulo, eu creio que a sua opinião é importante também, porque eu acho um absurdo isso. Ou libera para todo mundo ou não libera. E outra coisa, a palavra-chave fiscalização, que o Sérgio falou muito bem, com muita propriedade, aqui no Brasil a gente sabe que isso não funciona. A fila, 10 mil pessoas para entrar no estádio. Cadê a sua carteira? Ah, eu não trouxe, esqueci. Pô, mas não vai funcionar. Esses dirigentes de Brasília... Copa América, Marcelo. É um brincalhão. Da Copa América, até atestado falso de vacinação, houve aglomeração, todo mundo um do lado do outro. Aí é um segundo de esculhambação aqui nesse país, né? Esse desgoverno, aí não tem jeito. Mas cara, eu não sei... Só para finalizar, antes do PC falar, a gente tem que lembrar da posição da Conmebol, que a grande questão aqui é... A CBF permite... Desculpe, Lu, a CBF é só em jogos da Conmebol. Exatamente. A grande questão aqui, eu concordo com o Sérgio Américo, com o Bocão, concordo isso tudo. Acho, inclusive, a postura do Flamengo um pouco complicada. Mas tudo bem, é o que o Sérgio Américo colocou. O clube tem motivos, enfim, apesar da gente ter 14 milhões de desempregados, e a gente está falando de um público rico, é realmente a desigualdade que fala ao nosso país. Mas vamos lá. A questão aqui da Libertadores é a Conmebol. Ela liberou público. A partir do momento que ela liberou, os clubes estão no direito de articular. Exatamente. A CBF não liberou. Então, assim, a CBF está trabalhando junto com os governos, aquela coisa toda. Quando a CBF liberar, aí a gente pode ter essa corrida que a gente está vendo agora. Mas a grande questão é a Conmebol. Fala, Paulo. Inclusive, Marcela, para situar o telespectador, a decisão da Libertadores da América vai ser no Estádio Centenário, na querida Montevidéu, capital do Uruguai, e haverá público. Também haverá uma porcentagem de público na decisão da Taça Libertadores. Vamos esperar que essa pandemia dê uma arrefecida até lá, né? Eu ia te chamar, Paulo, essa visão que eu estou tendo agora, essa visão... Não, eu botei a camisa do Flamengo porque eu vou dizer uma coisa contra o Flamengo. Primeiro que foi um tiro no pé, Brasília, que liberaram 18 mil e só botaram 6 mil. E agora o presidente do Flamengo, o Flamengo está querendo 25% do estádio. Né? E o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, pelo menos agora, está abrindo mão dessa situação, dizendo que aqueles 50% de 2 de setembro depende de uma análise, se não houver aumento... Agora seriam 10% do Rio. Não, nem 10. Não sei, 10. Aqui 10 também não. A Conmebol é que está forçando a barra. Por isso que o Flamengo foi para Brasília, boss. Não, estou falando... Porque aqui seriam 10. Não, lá, você 25. Não tá a partir de 2 de setembro, o prefeito ia liberar 50%. Estou falando para agora. Não, para agora não. Você entendeu? Sim, eu falei em relação agora, foi um tiro no pé jogar lá. A última partida deu 6 mil torcedores, não deu 6 mil pagantes. 5.500. Deu 6 mil. Sabe por quê? 140 o ingresso menor e 500 o ingresso maior. Mas por que foi tiro no pé, Borges? Por que foi tiro no pé? Por quê? Porque queriam botar 18 mil, botaram 6 mil. Mas é a questão financeira. É a questão financeira, como a Alô falou. Hoje o Flamengo não é um clube popular. O Flamengo já não é mais um clube do povo. O Flamengo hoje faz o papel do Fluminense antigamente. É o clube elitista. Mas tem um sócio-torcedor, né? Tem um sócio-torcedor. O torcedor do Flamengo comum, Borges, não tem mais condição de ver jogo do Flamengo. Lamentavelmente. A essência principal do Flamengo está indo para o vinagre, para o cacete. Porque por questões financeiras, a maior identificação do Flamengo, a grandeza do Flamengo, é por causa da torcida, que conquistou, que arrecadou, arrematou durante esses anos todos, principalmente por causa do rádio,
que ajudou muito o Flamengo a crescer. E da Rádio Nacional, muito. Depois, nos anos 50, cara, 60. Já não sai daí para fechar esse bloco. Eu quero que o Paulo fale. Só vim com a camisa do Flamengo em protesto em relação à abertura de público. Perfeito. Fecha, Paulinho. Bom, a CBF não permite. Ou seja, em relação ao Campeonato Brasileiro, a situação está equilibrada. A Conmebol permite para jogos internacionais, bom, aí é uma situação que não se pode discutir. Evidente que o Flamengo se beneficia dessa situação e, naturalmente, tem o direito de fazê-lo. Na minha opinião, e em relação ao que eu vejo na Europa, já se poderia começar a colocar público nos estádios. Evidente, com medidas de segurança, com porcentagens, mas eu acho que já está na hora de virar esse jogo e de começar a colocar gente para ver os jogos dentro dos estádios. Tá bom, cada um tem a sua opinião, cada opinião aqui no Max Esporte, meu querido Bira, é super respeitada, a gente concorda, não concorda, mas a ideia final é que você em casa, você telespectador, através de qualquer plataforma da TV Max, chegue à conclusão e fala, não, eu concordo, não concordo, minha opinião é essa, e você pode nos responder através das nossas redes sociais pessoais, de todos nós aqui, a minha, Ricardo Mazella, Instagram, Face, YouTube, enfim, eu esqueci o Twitter, como a do Bocão, do Paulo César Oliveira, da Luciana, do Borges e também do Sérgio Américo. Em nome de Rede TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. Já voltamos com a reta final do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com a reta final do nosso Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite. Sempre com alegria por estar junto de você e tristeza por ser o último bloco. Mas terça-feira que vem estaremos juntos, se Deus quiser, mais de 2 anos no ar, graças ao apoio, à companhia e audiência de vocês. Oferecimento de Rede TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E também de Giante Automecânica, seu carro em boas mãos, 50 anos, 3 endereços à sua escolha, 2 na Zona Sul, 2 em Botafogo, Rua Visconde de Caravela, 55, na Rua Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Andrezão também está radiante, vai fazer o Fusquinha do Vasco, ele que é grande vascaíno, agora vai, mas tomou 2 pancadas e já me ligou, pô, Mazella, o meu Vasco, já o Botafogo, pode você Botafogo melhorando, decolando, mas futebol assim, um dia por cima, um dia uma roda gigante. Bota os mosqueteiros no vídeo aí, Carlos Borges, Otávio Bocão, Sérgio Américo, Paulo César Oliveira e a nossa rainha, a nossa Hortência, a nossa Luciana Campos, sabe tudo, a grande aquisição do programa, a peso de ouro, a peso de ouro. Ô, Mazella, posso manter o manto sagrado aqui? Posso, né? Manter o manto Pode, é que o programa, eu não interfiro no pensamento, a opinião é pessoal, cada um que defenda... Sagrado. Manto sagrado. Falando em sagrado, sagrado não ter notícias do Paduano. Isso, sagrado não ter notícias do Paduano. Fala, Serginho. É claro, e o Trovão Azul arrebentou no final de semana, hein? Porque tivemos a disputa de mais uma rodada da Série C do Campeonato Carioca e o Paduano venceu o União Central no estádio Leônidas da Silva. Venceu pelo placar de 4-1, 2 gols de Anderson Domingues e 2 gols do centroavante Santos. 4-1 Paduano, e com esse resultado o Paduano continuou no G4 da competição. Não é o líder, mas é o vice-líder com 31 pontos. O Belfort Roxo é o líder com 33. E teremos domingo, na 14ª rodada da Série C, domingo às 3 da tarde no CFZ, eu e Carlos Borges estaremos lá, Recreio dos Bandeirantes. Aí então o Paduano vai jogar com o Império Serrano, é mesmo, é o time da escola de samba. Paduano e Império Serrano, choque de gigantes, porque o Império Serrano é o 3º colocado, o Paduano o 2º, e esse jogo então no CFZ. Falta, Mazella, mais 3 rodadas para o término da Série C.
Então, o Paduano está nessa trajetória, certamente vai estar nas semifinais. E quem está sempre ligado Perfeito. é o Márcio Barros, o gestor de futebol do Paduano, que junto com o time está nessa escalada rumo ao acesso, amigo Mazella. E amigo de Otávio Bocão, que é o mais importante. Também. O mais importante. Agora, o Jabá foi É para mais o amigo Luciano do e Bocão que Paulo meu. César Oliveira. Não, o seu já era, mas do Bocão é amigo de outros carnavais. E o Jabá foi completo, que até o Bosta entrou no Jabá, vai ter jogo lá do Paduano com o Bosta, seja mesmo. Jabá completo, tá tudo Vai certo. comigo ver o jogo. É o seguinte, eu vou querer 20% de comissão do Jabá, hein? Eu posso ser convidado também, eu posso ser convidado para me chamar que eu vou domingo. O importante é que o Sérgio me pediu para que eu desse um pulinho lá no Doutor Numeia na sexta-feira antes e no sábado e domingo lá para ver o jogo. Claro, para ver se a sua voz para narrar. É para ver. Paduano, trovão, Exatamente. trovão. E o doutor Rodrigo vai atender essa mala, cara? Quem está ligado, como sempre, exatamente. Ele vai cuidar da tua voz, da Luciana. Do Paulo César é mais difícil, né? Só se for por videoconferência. Mas ele também dá videolaryngoscopia. É o doutor Rodrigo Pego, grande vascaíno. É o meu otorrino, por isso que eu estou com essa voz aqui potente. Vou lá toda semana, ou todo mês, né, quando dá. E é na rua Dias da Cruz, no Meier, número 155, sala 514. Dias da Cruz, no Meier, número 155, sala 514. Você, telespectador, pode ir lá que eu garanto. Você me conhece há muitos anos. Se o cara não fosse fera, eu não dava valor. Doutor Rodrigo Pego no Meier. Essa semana valeu, gente, é isso aí. Tá bom, chega, já acabou. Vamos falar do programa. Estamos 5 minutos falando das coisas. Vamos voltar ao programa. Alô, Dibonê! Alô, Mário Reis! Vocês estão vendo, hein? Vocês estão vendo. O Dibonê e o Mário Reis também vão lá no Dr. Rodrigo Pego. Tem que ir lá para melhorar. Sim. Bom, olha aqui. Olha só, vamos falar. Está liberado. Vamos embora. Olha aqui, ó. Alguns assuntos em pauta. Eu queria falar do Flamengo, começar do Flamengo, porque o Flamengo, desde que o Renato assumiu, só dá de 4 vitórias, é tudo 4 para cima. Já falamos em alguns programas. Há umas teses divididas em que o técnico melhora a equipe, o técnico melhora, o jogador é responsável, o jogador sozinho não resolve, é uma comunhão de situações. Ô, Lu, de forma objetiva, o que aconteceu com o Flamengo? Simples assim, direto. Olha, mas ela não dá para dizer que foi só uma questão de vestiário. Falar isso é fechar os olhos e não ver o que está acontecendo dentro de campo. Até mesmo a forma do Flamengo jogar. Claro, o vestiário parece ter sido resolvido? Sim, parece. Parece não foi. A gente vê pela alegria, pela forma como os jogadores estão jogando. Mas a verdade é que o Flamengo volta com uma intensidade que até então não estava sendo vista. Uma pressão quando perde a bola, uma vontade de fazer gol e uma eficiência ao fazer gol. Aliás, esse era um dos problemas que, se a galera for pegar lá os programas atrás, a gente falava muito aqui, pontuava, o Flamengo tinha muitas oportunidades, mas não era efetivo. Na era Renato, o Flamengo tem oportunidade e faz. Então, não é só uma questão de vestiário, não é só a questão da conversa do Renato, que a gente vê muito claro, principalmente no Gustavo Henrique, né? Que vem tendo aí uma sequência de bons jogos. O time está melhor taticamente, já vinha entrosado, agora está muito mais entrosado e com uma intensidade de jogo absurda. Lembrando, a gente não tem como não fazer isso em 2019. Tá certo. Só um minutinho, Bote, por favor. A Luciana falou em programas anteriores, eu lembro a todos que tem um canal do YouTube do Max Sport. Você querendo rever ou acompanhar qualquer programa para trás, é só ir no Max Sport, no YouTube, Max Sport. Você tem todos os programas desde o seu início, há 2 anos atrás. Fala, Bosch. 3 pontuações. Primeiro, do Gustavo Henrique, inclusive na própria transmissão do Corinthians e Flamengo, eu escutei que foi feito um trabalho com o Gustavo Henrique. Como ele é alto, 1,96 m, ele tem problema da musculatura. Então, ele fez um trabalho muscular para massa muscular, para que ele tenha mais mobilidade. Isso foi dito que foi feito lá. O segundo, o Renato vem batendo no jogo contra o ABC, também no jogo contra o Corinthians, e colocando o seguinte: uma hora nós vamos tropeçar, uma hora, logicamente, não podemos não ganhar, empatar ou perder, isso pode acontecer. Ele vem falando na entrevista coletiva para que depois não cobre. Em uma terceira posição,
é que você vê, o Renato, quando trabalhava no Grêmio, era uma pessoa. Ele tomava conta de tudo como o Vanderlei Luxemburgo e dava só ciência para o presidente. Nesse caso, não. Para o jogo para o ABC nessa quinta-feira, ele ligou para o Marcos Braz, que está na Europa, e disse: ó, me libera aqui que eu tenho que ter uma semana de trabalho com os jogadores. Eu preciso dessa semana para colocar algumas ideias minhas. E, como já está 6-0, vou dar um descanso em alguns jogadores que estão precisando descansar. Então, essas 3 posições também é importantes. Flamengo é o melhor time. Pois não, Bocão, fala. Rapidinho, o Renato, na realidade, ele trouxe ao Flamengo, ele se ajustou às características do elenco, né? Tem suas preferências em relação à marcação, à marcação individual, tanto nas faltas e nos escanteios. Evidentemente, o Flamengo sempre teve um elenco bem qualificado e ele só ajustou. Pressão no campo do ataque, de transição rápida, com a máxima intensidade e muitos jogadores pisando na área. Isso foi o Flamengo lembra a trajetória vitoriosa do Jorge Jesus. Evidentemente, o primeiro tempo do Flamengo foi de gala. 70% de posse de bola, com 15 finalizações, nenhuma do Corinthians. E, pô, é um absurdo que o Flamengo fez contra o Corinthians. É claro que a cada história o Corinthians não vive seu melhor momento, mas é impressionante a qualidade do elenco do Flamengo comprando a ideia do treinador. Não que o Rogério Ceni não vendesse essa ideia para os jogadores, mas é claro que o Renato Gaúcho tem ainda a seu favor o lado de ser jogador de futebol, ter sido ex-jogador e passar uma informação que todo mundo quer, todo mundo gosta. Eu acho que o Flamengo está num caminho absurdo com o Renato Gaúcho como treinador. Só uma observação, o Rogério Ceni também foi jogador e o Renato jogador. Você falou que o Rogério Ceni... Mas jogador, mas é jogador. De campo. O goleiro preza muito pela característica um pouco mais defensiva que ele não conseguiu ajustar no Flamengo. O Renato Gaúcho já conseguiu ajustar a sua defesa. Bom, essa é uma outra discussão interessante que se levanta. Todo goleiro treinador é defensivo. Então, é uma questão que a gente pode levantar num outro momento. Então, a gente pode depurar de tudo que foi falado, meu querido Sérgio, o Flamengo é o melhor time disparado do Brasil? É sim, voltou a ser, né? Inclusive, eu coloquei isso na minha rede social. Agora, você quer o quê? Renato Gaúcho, 6 jogos, 6 vitórias, 24 gols marcados, apenas 3 sofridos. A Luciana falou no Gustavo Henrique, ele deu uma entrevista depois do jogo dizendo: o Renato nos passa confiança. Acho que é a palavra-chave. Para não me tornar repetitivo, porque todos conseguiram dissecar bem essa situação envolvendo Renato Gaúcho e Flamengo, acho que essa também é uma palavra-chave. O Rogério Ceni não estava passando confiança ao grupo. Não tinha o grupo nas mãos. O Renato tem com muito pouco tempo. E o resultado está acontecendo porque qualidade técnica o Flamengo tem. Voltou aquela transição rápida, toques rápidos, e é inegável que a gente acaba comparando com 2019. Agora, você falou também sobre a dança dos técnicos, meu amigo Mazelo. Para dar prosseguimento à pauta, então vou botar minha colherzinha nesse cafezinho aí. Renato, 6 jogos, 6 vitórias com mudança de técnico. A mudança não melhorou? Botafogo, Anderson Moreira. 3 jogos, 3 vitórias, o time não tomou o gol do Botafogo. A defesa já estava falhando. Ah, mas ele tinha pouco tempo. O que eu vi no clássico com o Vasco foi time com a característica do Ederson. Os laterais apoiando bem, time mais ofensivo e mais rápido no contra-ataque, que não era com o Chamusca. Ah, o Lisca perdeu. Tá, um ponto fora da curva. Mas o Lisca, mesmo com um pouquinho de tempo, na base do papo, meteu 4-1 no Guarani na Série B. Disputou com o time de Série A, esse time do Vasco é de Série B, perdeu 2-0 para o São Paulo, que vai mal na Série A. Ok. E jogou bem. Perdeu para o Botafogo, é um clássico. Eu acho que o Lisca ainda pode resolver esse time do Vasco. Agora, por exemplo, Jair Ventura perdeu 14 jogos. Vai dar tempo para ele para quê? Para ele levar o Chapecoense para a Série C? Meu amigo, não adianta. Pode dizer que é errado, que o Brasil é uma desgraça. É resultado. Técnica é resultado. Não vou mudar isso. Infelizmente é assim. Não tem jeito. O detalhe do Lisca também. O Lisca não pode chegar e dizer que agora que ele está querendo jogador. Ele declarou dizendo que preciso de jogador, porque senão nós vamos ter que ficar na Série B, não vamos subir. Agora, depois de 3 jogos,
Eu não vi ele falando, Mas vou pedindo deixar bem jogador. claro isso aqui, ó, que a gente não, os comentaristas de outras emissoras falaram que o Lisca chegou para o Vasco ganhando do Guarani de 4-1, e o Guarani tomou de 3-0 do Vila Nova, que está lá embaixo. Então é muito relativo isso, é muito complexo. É claro que o Vasco necessitava de uma transformação por conta de um discurso, que o Cabo não ajudava todo mundo. O Cabo, meu amigo, meu irmão, mas dizia que o Vasco, o Lisca não. O Lisca já comprou uma ideia, gente, somos todos juntos, a responsabilidade é de todos, não é só minha. O meu poder de responsabilidade, ele diminui a partir do momento que quem dá a resposta no campo são os jogadores. Em relação ao Anderson Moreira, ele deu um treino só, eu trabalho na Botafogo TV, ele só deu um treino. É muito mais posicional e motivacional. Eu vou explicar por quê. Quando o Chamusca traz 3, 4 jogadores, o Mazella, para montar uma base, esses jogadores automaticamente eles entram numa zona de conforto. Tipo assim, eu tenho um padrinho lá fora, eu não vou conseguir sair do time. Aí quando vem outro treinador, esses caras têm que demonstrar muito mais competitividade, porque senão eles vão terminar na reserva no final do ano da Série B. E aí a carreira deles vai para baixo. Então essa é a percepção que eu tenho. É a ideia que eu tenho em relação a isso. Paulo, entra no circuito, você está muito calado. Eu sei que a Bruxelas está longe do Rio de Janeiro, mas entra no circuito aí, Paulo. Não, o Flamengo continua, na minha opinião, sendo a melhor equipe brasileira, mas eu acho que os jogos que ele teve nesse início da fase Renato, da era Renato, também não foram grandes testes. Sinceramente, eu acho que não foram grandes testes. O São Paulo vem mal, Corinthians vem muito mal, o Defensa e Justiça também não se pode contar, e o ABC é o que vocês conhecem. Portanto, acho que o Flamengo vai ter ainda, obviamente, jogos que vai ser muito mais exigido, e aí sim a gente vai ver. Agora, a equipe é rotinada, é uma equipe melhor, mas não dá para dizer muita coisa por enquanto, não. Lembrando que o Fluminense está jogando nesse exato momento com o Cerro Porteño no Maracanã, então a gente fica aqui na expectativa de poder falar mais do Fluminense. Vamos falar mais do Fluminense semana que vem. Olha só, eu queria voltar ao assunto Vasco da Gama, porque nós dizíamos que o Vasco tinha um elenco melhor do que o Botafogo. E de repente, o Botafogo já está na frente do Vasco. Fala sobre isso, Bosch. Não, tá junto, tá a mesma pontuação, tá em termos de saldo de gols a favor. Mas ele está à frente, está na regra. Está na frente no saldo de Cada gols. semana a gente fala uma coisa diferente, gente. O Vasco tem 3 vitórias seguidas, o Botafogo perde. A gente vai falar, o Vasco é melhor. Eu acho que não pode ser por cima, em cima disso. Minha opinião, desculpa. Eu acho que só o que eu concordo. Esse recado não é para mim, com certeza. É o posicionamento do time do Botafogo. Foi correto contra o Vasco. O Vasco não jogou nada. O Vasco não jogou nada. Porque o cara conseguiu taticamente segurar aqui e ali. Não, é porque o Vasco também não jogou nada. Então eu acho o seguinte, Anderson Moreira está bem. É como falou o Paulo César. O Flamengo não teve nenhum grande adversário ainda, um grande teste, o Renato ainda. Fala, Sérgio. Tudo bem. Desculpe. Eu acho que as opiniões são conflitantes, as opiniões são diversas, eu respeito todas. Agora, nessa questão de treinador-jogador, meu amigo, é o que eu falei antes. Não tem jeito. O futebol é resultado. Um time, você tem que julgar no momento. Não é aquela coisa de desempenho e resultado, entendeu, Boca? Mas você tem que jogar no momento. Por exemplo, se o Rogério Ceni continuasse, nós estávamos aqui discutindo um Flamengo invicto. Havia problemas, houve a mudança. Agora vem o Lisca para o Vasco. Pouco tempo. Ganhou do Guarani. Um clássico, realmente concordo com o Luciano. O Vasco muito mal. Agora, se ele também, em determinado momento, não resolver, independentemente dessa nova lei que não pode trocar técnico, alguma coisa vai ter que acontecer. Clube de futebol não pode mandar embora 30 jogadores. Vai dançar o técnico. Tem que ser respeitado? Tem. Agora, cada jogo é uma história e cada momento a gente vai mudando a nossa forma de ver de acordo com o desempenho do time. O resto a gente vai ficar discutindo o que é normal e faz parte do debate, né? Paulo, fecha o programa, Paulinho. Bom, acho que é realmente... bom, o Botafogo em si e o Vasco também, quer dizer, eles precisam realmente de resultados. Esse jogo, o Botafogo foi melhor, teve uma recuperação psicológica também, esse foi um aspecto muito importante. Agora, também não dá para se festejar muito pelo lado do Botafogo,
porque foi um jogo e a gente tinha tem uma equipe muito irregular no Brasileiro. É esperar mais e ver o que essas equipes podem fazer. O Vasco também não vai por aí abaixo, é importante um equilíbrio. Agora, também é má a intervenção, foi muito má a intervenção do Lisca, já pedindo o jogador quando perde. Quando entrou no primeiro jogo e ganhou, enalteceu a equipe. Agora, perdeu, os jogadores são muito ruins, assim fica incoerente e perde o grupo. Bom, lembrando que o Vasco joga amanhã contra o São Paulo aqui no Rio de Janeiro. Qual horário, Borges, esse jogo? 9h30 da noite, São Januário. Vai fazer, Lu, esse jogo? Não, faço o Flamengo na quinta-feira. Com o time reserva pegando o ABC. E o Fluminense deve estar terminando o Fluminense agora contra o Cerro Porteño. E o Botafogo folga, só volta a jogar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. 8h30 da noite contra a Ponte Preta no Newton Santos. Obrigado ao Bocão, obrigado Sérgio Américo, obrigado Carlos Borges, obrigado ao Lulu, obrigado Paulinho, direto da Bélgica, voltando a trabalhar, está acabando a moleza. Vai ter Mas que ela só podia mandar um beijo para Sandra Timóteo, do Assador Rios, cara. Que ela é promotor lá no Assador Rios. Esse é o jabá, hein? Assador Rios. Esse é o jabá. Assador Rios, minha amiga Sandra Timóteo, que ela está sempre lá. Quem quiser fazer evento lá. Aliás, eu vou fazer o programa na próxima vez, se Deus quiser, lá no Assador Rios. Muito obrigado. Bira, corta esses malas, já estou irritado. Bocão, hoje acabou o Bocão, acabou o Sérgio, acabou o Bosch, acabou o Paulo, acabou o Lulu. E muito obrigado pelo carinho. Uma ótima semana, continue se cuidando. Terça-feira que vem estaremos juntos com mais uma edição do Max Sport, sempre com apoio de RenTV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos, discutindo os principais assuntos do futebol do Brasil e do mundo com os mosqueteiros e a nossa rainha aqui na TV Max. Não adianta, o que vale hoje talvez não valha para amanhã, mas temos que analisar e discutir em cima dos fatos acontecidos nas partidas de futebol e dos assuntos factuais que acontecem durante a semana. Muito obrigado pelo carinho, uma ótima semana. Terça-feira que vem, 8 da noite, repeteco, meia-noite, mais uma edição do nosso Max Sport, 2 anos no ar. Porque o Rio corre para Max.